Olá, tudo bem? Eu sou o professor Kilder Amorim e eu estou aqui mostrando para vocês como funciona a Olimpíada Nacional de História do Brasil, que está na sua 15ª edição. Nesse vídeo, eu pretendo mostrar para vocês como é que funciona a prova, né? Sei que alguns alunos já estão fazendo desde o 8º ano, né? Alguns estão no terceiro, alguns que vieram do 7º vão ter a oportunidade de trabalhar com essa Olimpíada. E aí eu venho aqui mostrar para vocês como é que funciona, né, a estrutura da prova, as fases, tá? Então, qualquer dúvida que você tenha para além desse vídeo, procure o seu professor de História da sua turma, ou você pode vir me procurar no laboratório de informática, que eu te passo essas informações. Se tiver com dificuldade de formar equipes também, a gente tenta juntar pessoas que estão com dificuldade de encontrar um componente ou dois, tá? O importante é que você nos procure para tentar participar, né? O valor agregado de participar da Olimpíada de História é muito grande, né? Se a gente fizer um levantamento dos alunos que já foram aprovados, né, nas faculdades, é uma Olimpíada multidisciplinar, né? Ela tem interdisciplinaridades, transdisciplinaridades, ou seja, ela é muito inteligente na sua elaboração, com questões extremamente reflexivas, que envolvem todo o trabalho de interpretação de texto, hiperlinks, quadrinhos, vídeos. Então, assim, para quem já participou, ganha assim um repertório escolar muito grande, além do repertório de vida gigantesco, de uma forma muito inteligente o debate da história do Brasil. Então, vamos lá. Então, a Olimpíada de História ela tem 7 fases, 6 fases virtuais e uma fase presencial que acontece em São Paulo em agosto, tá? A nossa primeira fase ela tem 11 questões de múltipla escolha e uma tarefa, né? Por mais que nós tenhamos uma sugestão de gabarito feita em conjunto, né? Aí a gente vai estipular as datas que sejam mais convenientes para os nossos encontros. Os alunos que passam para a segunda fase, eles também vão ter 11 questões de uma tarefa. Na terceira fase, eles vão ter um acréscimo de mais uma questão e uma tarefa. Na quarta fase, né, eles têm 12 questões de múltipla escolha e uma tarefa. Na quinta fase, é a confecção de uma tarefa. E quem passa para a quinta, automaticamente passa para a sexta fase. Porque na sexta fase, a tarefa é corrigir o trabalho dos outros colegas, das outras equipes, e aí é feita uma média entre as correções que você fizer com outras duas equipes, com a supervisão de um professor, para se ter uma média de correção. Então, o resultado da correção da tarefa da quinta fase, que leva à sexta fase, é a condição que leva a equipe à sétima fase, que acontece em São Paulo. É importante a gente destacar aqui que na dinâmica da publicação das questões ou do gabarito que for sugerido, um membro da equipe deve enviar. Ou seja, a gente tem da segunda-feira, quando sai o resultado de uma fase para outra, até o sábado seguinte. Então, a equipe tem que se responsabilizar de transformar o rascunho, porque quando a gente está debatendo aqui, a gente dá uma proposta de gabarito que fica em rascunho, só que o rascunho não significa que as questões foram enviadas. Então, a gente deixa como sugestão, baseada na experiência dos outros anos, que a equipe escolha um representante para que este representante envie, né? Então, dividir e conquistar. A equipe ela tem que buscar, de alguma forma, se cooperar. Muitas vezes não será possível todos os 3 componentes participarem dos debates. Então, é importante a equipe fazer essa divisão, principalmente na confecção da tarefa. A tarefa ela tem um peso muito grande no que vai ser o fator preponderante para se chegar na fase seguinte. Então, é fundamental que a equipe tenha essa divisão de tarefas e escolha um dos membros para fazer essa publicação até o sábado, o próximo sábado após o resultado da fase. Então, assim, o ponto a se destacar é que a Olimpíada de História não se responsabiliza por questões registradas em rascunho e ou por envio realizado por um ou mais membros da equipe, ou de terceiros que acessem indevidamente
com ou sem o seu consentimento, né? Porque também ocorre o fato de alguém pedir para uma outra pessoa, e aí a pessoa pode enviar um gabarito que não é o que a equipe realmente achou que é o mais adequado. Então é importante a gente ter essa atenção, né? A confecção do gabarito ela é muito complexa, né? Então existe um somatório, né? Existe uma questão que é a considerada mais certa, e as outras questões que não são tão certas, mas não são falsas. E tem um item que não vale nada. Então, dentro da soma da pontuação que a equipe tem que fazer para passar de uma fase para outra, é possível que os gabaritos sejam diferentes. E mesmo sendo diferente da soma da pontuação das 11 questões ou 12, é que determinará se a equipe vai passar de uma fase para outra. Então, é muito importante o cuidado em sair do rascunho para a confecção do gabarito oficial da equipe. Vocês vão ter sugestões, vai ter debates no grupo do WhatsApp até o sábado. Mas a equipe tem plena autonomia de decidir qual o melhor gabarito quer sugerir. E o mais importante, o que faz a diferença de uma fase para outra é a confecção da tarefa. Eu trouxe aqui para vocês o percentual de eliminados de uma fase para outra. Estou pegando a 14ª NHB, ou seja, a de 2022. Então, a gente tem 90% dos participantes que são aprovados, ou seja, tem uma queda apenas de 10%. Atente para que o Estado do Ceará sempre tenha um bom número de equipes, né? E tem, nesses últimos 15 anos de Olimpíada, disputado, né, a hegemonia com Pernambuco, ou seja, o Ceará sempre tem levado o maior número de medalhas, tem se rivalizado com Pernambuco, né? Ou seja, o Estado abraçou com muita força essa Olimpíada, né? Para quem tiver a oportunidade de ir a Campinas, verá a grande caravana que vem do Ceará, de várias escolas aqui do estado. Então, é um evento muito legal. Na segunda fase, você já tem uma aprovação de 70% e a gente já tem uma queda de 30%, né? Quando a gente vai para a terceira fase, só são aprovados 60% das equipes, então a eliminação de 40%. O funil vai ficando cada vez mais estreito, né? Para a quarta fase, serão aprovadas mais 1.800 equipes, então vai ficando cada vez mais difícil, e também a complexidade das questões, além da confecção da tarefa, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Então, serão aprovadas todas as equipes que vierem na tarefa para a quinta fase, e a sexta fase é a correção. Então, as equipes que forem aprovadas na tarefa, automaticamente estão na sexta fase. A sexta fase consiste em uma única tarefa na qual será realizada a correção da tarefa da quinta fase. Essa correção é feita por pares e há, em paralelo, a verificação da qualidade da correção, feita pela banca da UNHB, para que não tenha muita disparidade. Por exemplo, são 3 equipes que vão avaliar o seu trabalho, e aí podem ter notas muito díspares, né? Um cara dá um 5, outro dá um 10, outro dá 1. Então, tem uma comissão da UNHB que vai avaliar se essa nota está tendo um critério, se está seguindo uma certa coerência, porque eles estipulam os critérios para a sua correção. Então, é interessante porque você é avaliado e você avalia. Ou seja, a sua avaliação ela é extremamente importante para a conquista da vaga de finalista, né? Que ocorre em Campinas, né? Aqui você vê que no ano passado 83 equipes do Ceará chegaram à final, né? Essa final, somente a equipe tem acesso, é um mínimo de pelo menos 200 equipes. No ano passado chegaram a 300 que conseguiram ser aprovadas, né? Então é uma concorrência muito grande. Chegar na final é uma grande vitória, né? Por isso que a gente sempre faz questão de exaltar as conquistas aqui, né, da escola. Nós já conseguimos chegar em Campinas, né? Já virou uma tradição de 2018 para cá. De 2018 até 2022, a escola sempre teve uma equipe nas finais. E a gente espera que você busque também se interessar por essa Olimpíada, né? É uma oportunidade para melhorar o seu desempenho nas ciências humanas, como também melhorar o seu repertório, né, de escrita, de interpretação de texto. Então, é uma Olimpíada que proporciona todo esse movimento, tá? Qualquer dúvida ou maiores informações, vocês podem me procurar aqui no Laboratório de Informática ou conversar com o seu professor de História, tá? Que aí você vai ter as informações que necessita, tá bom? Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo sobre a UNHB.